Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, seja bem-vindo ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, com a Igreja, neste dia em que celebramos a solenidade de Maria Assunta, ou seja, elevada ao céu. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vossa e nossa Mãe, vinde viver e reinar em nós, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, Cristo, Verbo do Pai, para vivermos só para vós, totalmente na nossa disponibilidade interior. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora ao céu. É verdade que em alguns contextos, em alguns países, hoje não é o dia em que se celebra, embora a data oficial seja essa, mas por uma questão pastoral, em muitos lugares, como em Angola e no Brasil, celebra-se no domingo. Mas nós, cá em Portugal, celebramos a Assunção neste dia. E a grande questão, e a primeira questão, e eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica, hoje não vou proclamar o Evangelho, e estou aqui com o Catecismo da Igreja Católica para nos ajudar nesta reflexão. E a primeira coisa que, sob maneira, nós precisamos perceber ao olhar para o Catecismo e sobre esta grande celebração é o que é que nós celebramos no dia 15 de agosto. No dia 15 de agosto nós celebramos, segundo a doutrina da Igreja de 1850, formada pelo Papa na Constituição Dogmática Munificentus Deus, de 1 de novembro de 1950, a Igreja celebra um dogma, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E partimos daqui. A Igreja celebra um dogma. E a minha questão, a questão que você podia colocar, a primeira questão é: o que é um dogma? Um dogma é uma verdade revelada pela Igreja e irrefutável, ou seja, é uma verdade que, mesmo que o católico não perceba, não compreenda, não consiga abarcar, aferrar de maneira exaustiva aquilo que a Igreja professa, nós aceitamos como verdade de fé. Então, um dogma é uma verdade de fé irrefutável. É uma verdade que nós aceitamos profundamente porque a Igreja é a nossa mãe e acreditamos que aquilo que a Igreja nos ensina é uma verdade de fé. E sobre os dogmas, nós temos pelo menos 4 dogmas marianos celebrados, professados e declarados pela fé. O dogma da maternidade. Maria, Mãe de Deus, a Theotokos. E sabemos que este dogma, como todos os outros dogmas, normalmente são afirmados como resposta a uma heresia. Embora o povo sempre acreditasse, o dogma, por exemplo, da Assunção, que hoje celebramos, foi declarado oficialmente pela Igreja no ano de 1850. Mas desde o século V que a Igreja manifestava e expressava esta verdade na sua liturgia, na sua devoção popular, a Igreja sempre vivenciou. E o dogma, primeiro dos dogmas, é o dogma da maternidade divina. Maria é Mãe de Deus e Nossa Mãe. A Theotokos, como disse. E aqui podíamos fazer alusão à heresia de Nestório, um clérigo,
um sacerdote que não conseguia compreender dentro da sua lógica, do seu raciocínio teológico, como é que Maria podia ser mãe de Deus. Ele dizia Maria devia ser Christotokos, ou seja, aqui entrava a questão da divindade, ou melhor, da natureza divina de Jesus, ou das duas naturezas de Jesus. Quase que Nestório separava a natureza divina da natureza humana, quando nós, e o credo apostólico de Niceia, já nos ensinava que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Portanto, continuamos com o segundo dogma, que é o dogma da virgindade perpétua. Nossa Senhora, e tínhamos isso bem presente, nós católicos acreditamos profundamente nesta verdade, Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e posteriormente ao parto. Ela tem a sua virgindade perpétua. E a virgindade aqui não está ligada apenas ao conceito sexual da palavra, está ligado à pureza do coração, que, por sua vez, Maria foi preservada da mancha do pecado original. E vamos então aqui ao dogma da Imaculada Conceição. E ao mesmo tempo, o dogma da Imaculada Conceição está intimamente ligado a que Maria foi criada por Deus de maneira perfeita, aquilo que em Eva, tal como Deus criou Eva, porque Maria não é o primeiro ser a ser criado imaculado. E para desconstruir a ideia protestante nesse sentido, Eva foi criada de maneira imaculada, ou seja, sem pecado. Adão também foi criado de maneira imaculada, sem pecado. Portanto, não é um problema do ponto de vista teológico que Deus criasse um outro ser de maneira perfeita, ou seja, sem pecado original. Não há qualquer objetividade na negação desta verdade teológica. Maria foi concebida sem pecado original, porque aquele que é sem pecado não podia habitar no seio de um ser com pecado. Portanto, Deus preservou a Virgem Maria de toda a mancha de pecado original. E o último dogma é o dogma da Assunção de Maria. Maria foi elevada em corpo e alma. Quero ler aqui o que o Catecismo nos apresenta. Diz: também na sua Assunção, finalmente a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi levada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como Rainha, para assim se conformar mais plenamente com o seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte. A Assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação na ressurreição do seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então percebemos que a Assunção de Maria é uma graça de Deus. Enquanto na Ascensão Cristo eleva-se a si mesmo ao céu em corpo e alma, na Assunção, Maria é elevada por Deus à presença do Filho. Ou seja, Deus eleva Maria por uma singular participação, ou seja, Maria não é ela mesma que se eleva ao céu, ela é elevada ao céu em corpo e alma. E alguém podia aqui levantar questões, mas qual é o fundamento bíblico? Qual é o fundamento bíblico destas verdades que acabamos aqui de anunciar? A palavra de Deus deixa-nos ver a pureza de Maria. Maria, a Virgem, foi concebida para ser a mãe do Senhor, ela que é cheia de graça, ela que é a mãe de Deus. Portanto, é impensável nós acreditarmos que Deus podia habitar um corpo pecaminoso. Não. Maria, nossa mãe, a palavra de Deus e a tradição da Igreja, porque nós podemos aqui dizer, não está escrito na Bíblia,
Mas há muitas coisas que nós, cristãos católicos, vivenciamos como consequência da tradição, como fruto da tradição, e tenhamos bem presentes que a Bíblia nasce do seio da comunidade e não a comunidade da Bíblia. As comunidades que nascem da Bíblia são as comunidades protestantes. A Bíblia nasce do seio da comunidade católica. É o catolicismo que forma, que escreve, que coloca por inspiração divina, que coloca por escrito, por inspiração divina, a palavra de Deus. E, portanto, daqui nós percebemos que Maria é realmente Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ela foi levada ao céu em corpo e alma. E é bonito perceber aquilo que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Maria está ali onde se encontra a cabeça, que é Cristo, e onde nós, o corpo de Cristo, também esperamos, ansiamos tomar parte desta graça. E diz ainda o Catecismo, citando aqui a liturgia bizantina, diz: no teu parto guardaste a virgindade e na tua dormição não abandonaste o mundo. Ó Mãe de Deus, alcançaste a fonte da vida. Tu concebeste o Deus vivo e que pelas tuas orações has de livrar as nossas almas da morte. Os orientais chamam a Assunção de Maria de a Dormição de Maria. Também havia uma outra expressão na Antiguidade que chamavam de a migração, ou seja, não no sentido que nós hoje conhecemos esta palavra, mas migração quase que remetendo até uma ideia filosófica, mas não vou entrar aqui nesse discurso, mas a dizer para Maria migra, ou seja, do mundo terreno ao mundo celeste. Portanto, ela é levada em corpo e alma, a dormição, ela não conheceu a corrupção da morte, ela foi preservada da morte porque a morte é a consequência do pecado e Cristo morreu para que nós não morrêssemos. Mas Maria, como não pecou, ela não foi envolvida pela desgraça da morte e do pecado, ela foi levada em corpo e alma ao céu. Caro irmão e cara irmã, que Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, esteja conosco. Acreditemos, ela é nossa Mãe e ela caminha conosco na nossa história concreta, todos os dias da nossa vida. Ela é a Senhora da Esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio da nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor e a nossa força. Amém.